Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Péricles Júnior, coordenador de esportes aqui do Colégio FAG. E hoje estamos aqui para mais um videocast. Hoje vamos tratar sobre a nossa escola de esportes, com um tema que aqui o esporte ensina mais do que vencer. Hoje estamos aqui com a presença do professor Chimia, coordenador do ensino médio do Colégio FAG. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho aí sobre a evolução aí dessas crianças no esporte. Professora Natasha, nossa nova professora do voleibol. Prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa equipe, para a gente poder trazer uma boa construção ao longo do ano e com essa nova metodologia que tem muito a agregar, com certeza, no ensino do esporte aqui na FAG. Seja bem-vinda. Professor Lissandro, nosso professor da graduação, do curso de Educação Física. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui discutindo e apresentando esse novo método, né, da Escola do Esporte do Colégio FAG. Vamos debater bastante hoje sobre isso. Professor Augusto também, hoje aqui presente. Professor também, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre aquilo que nós mais gostamos, que é o esporte e a formação de jovens atletas. Com certeza. Ontem nós tivemos uma reunião, né, para apresentar aos pais, né, às famílias, essa construção que ela já iniciou desde o início de junho do ano passado, né, e ela deu continuidade ao longo do ano de 2025 e apresentamos ontem a todos os pais, a todas as famílias, essa construção que partiu de uma necessidade, né, de mudança das metodologias da Escola de Esportes, né, uma reconstrução, e convidado a fazer parte disso, né, o professor Lissandro, o professor Augusto, que estão aí à frente desse trabalho. Professor Lissandro, quais são os pilares pedagógicos que sustentam essa nova proposta, essa nova proposta de mudança dentro da Escola de Esportes, e quais são os princípios, né, quais são as escolas que foram buscadas para a gente poder trazer essa nova metodologia? Ok, muito bem. Até antes disso, gostaria de mencionar um pouquinho como que foi o surgimento disso. Então, a gente foi bem apresentado, tanto eu quanto o professor Augusto somos professores da graduação do curso de Educação Física. A gente já tem uma certa experiência, já estou aqui na FAG há 24 anos. E então a gente vive, né, a nossa profissão é o esporte, é a educação física, e a partir do ano passado a gente teve um convite através do conselho gestor da FAG, do colégio FAG, né, para estarmos auxiliando, né, na excelência da escola do esporte. Então, a partir disso, a instituição manifestou o quanto ela já, por exemplo, tem de excelência em infraestrutura, em questão de materiais, equipamentos, e a gente percebeu os profissionais muito capacitados, mas como são, por exemplo, hoje, a Escola do Esporte oferece 11 modalidades. E então a gente percebeu, são vários profissionais que estão, professores de educação física que estão à frente dessas modalidades, e a gente percebeu que precisava de um alinhamento, apesar de todos terem a formação em educação física, mas de escolas diferentes, né? E a gente precisava ter um alinhamento e também ter uma metodologia que fosse a cara, vamos pensar assim, representasse a instituição, o Colégio FAG. E então, tanto eu quanto o professor Augusto ficamos muito felizes, né? Por exemplo, eu sou pai da Liz Maria, é aluna do colégio, é atleta da Escola de Esporte. Então, com essa preocupação em excelência do Colégio FAG. Então, aí a gente pensou o que a gente precisa ainda mais fazer para melhorar, para qualificar ainda mais a Escola de Esporte. Então, a gente percebeu que sim, esse alinhamento metodológico seria fundamental. Então, a partir desse convite, tanto eu quanto o professor Augusto, né, professores do curso de graduação, começamos também a desenvolver nossas atividades junto ao colégio, e isso, a Escola do Esporte. Isso foi interessante porque, a partir disso, a gente começou a construir uma base, através dos referenciais teóricos. A gente vai falar um pouco sobre a escola canadense, o trabalho do esporte ao longo da vida. E isso, acho que trouxe todo esse embasamento para a metodologia que a gente está implantando. Claro, é um processo de construção. Não que os professores já não tinham a sua metodologia, mas a gente está, principalmente, alinhando essa metodologia, direcionando todos para uma mesma construção do nosso filho, do nosso aluno, então para o mesmo sentido. E principalmente essa metodologia estamos criando essa metodologia para trabalhar os valores do nosso aluno, do nosso filho, tanto esportivo, também quanto valores sociais, cognitivos,
afetivos para a vida. Tá? Então, ó, essa metodologia ela também traz como base a questão de criar o gosto pela atividade física, criar o gosto pelo esporte, a fim de, quando adultos, serem adultos ativos, tá? E, consequentemente, adultos saudáveis. Tá? Então, partiu do convite do conselho gestor para depois a gente começar a fazer esse levantamento. E aí a gente foi atrás dos referenciais para fazer essa construção. E a partir disso a gente está fazendo agora o alinhamento com os professores para essa implantação. Claro, não vai ser da noite para o dia, mas a gente já começou e está colhendo já alguns frutos que a gente vai estar comentando aqui durante a nossa fala. Acho que o professor Augusto quer complementar, professor? Sim, complementando o que o professor Lissandro falou, nós temos como pilar 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é o desenvolvimento esportivo em longo prazo. Então, como o professor bem colocou, nosso objetivo é formar adultos que sejam saudáveis e que desenvolvam um gosto pela atividade física. Então, esse que é o principal. A gente não vai tratar os nossos alunos como sendo mini-adultos. Então, pegar um treino de adulto e simplesmente adaptar para a realidade deles. Não, a gente leva em consideração, que é o segundo pilar, os estágios de desenvolvimento físico, cognitivo, motor e socioemocional desses nossos alunos. Dessa forma, a gente consegue trazer uma atenção mais individualizada para esses alunos. O terceiro pilar seria trabalhar com dados. Então, nós faremos, ao longo do ano, uma série de avaliações físicas, avaliações motoras, para que nós possamos utilizar esses dados para prescrever o treino de uma forma mais assertiva. E, por fim, além da formação esportiva, a Escola de Esportes do Colégio FAG visa também trabalhar com a formação do humano, do caráter da pessoa. Então, como o Lissandro falou, nós ensinamos valores como respeito, cooperação, amizade. Então, tudo isso nós queremos agregar aqui para a Escola de Esportes. Então, esse é basicamente aquilo que nós estamos alinhando com os professores ao longo desse ano. Essa é a filosofia também que acreditamos que o Conselho Gestor busca para a nossa instituição e também para a Escola de Esportes, de uma forma geral. Com certeza, ontem a gente trouxe essa questão aos pais, né? Porque a busca do Colégio FAG é sempre pela excelência, né? Em todos os seus setores, todos os seus segmentos. E essa nova metodologia, ela vem para construir, né? Para dar uma maneira nova de se trabalhar com os nossos alunos, né? Onde cada um vai ter a busca por alcançar etapas novas, etapas diferentes, né? Mas sempre na questão da gente buscar sempre a excelência. E para buscar sempre a excelência, a gente precisa de um tempo, né, de trabalho, um tempo de construção. Isso vai levar um tempo, porém a gente está dando esse start em 2026 e acredito que ao longo desse ano a gente vai construir muitas coisas novas, muitas ideologias vão surgir ao longo desse trabalho, né, e elas vão ser bem tratadas, acho que por todos os profissionais que estão aqui envolvidos hoje. A minha pergunta agora vai para o professor Daniel Chimia, né, por muito tempo aí e participou de muitas diretorias, né, muitos jogos, na experiência vasta em jogos universitários, estudantis. Professor, ao longo de todo esse período seu de experiência, né, ao longo dos seus anos de vida, dentro do esporte, você já passou em algum lugar que já aconteceu um trabalho parecido com esse que está sendo construído hoje no Colégio FAG, ou você tem algumas referências próximo do que se está se tratando hoje, buscar a excelência dentro do esporte, dentro de um colégio particular? A estrutura, né, que o Colégio FAG nos proporciona, ela é fora da curva com relação a se nós formos olhar mesmo a capacidade que ela tem de trabalhar com o mesmo tempo com o número de crianças. Então, eu acredito que, nesse momento, nós temos a escola como uma referência hoje para Paraná e a nossa região e, quem sabe, aí nós sermos uma das melhores do Brasil. Eu acredito muito na transformação social através do esporte e a oportunidade do adolescente, da criança, ser um ser humano melhor pelo motivo de envolvimento do esporte. Então, toda essa relevância que vocês buscam, que a escola busca, que nós buscamos com relação à excelência, realmente essa metodologia ela tem que ser implantada, ela tem que ser alcançada
e tem que ser valorizada pelos pais, dos alunos, pelos alunos, por que motivo? Além do professor ter uma base no que ele está podendo avançar e a criança está sendo cuidada de uma forma diferente, ele consegue também, de repente, dentro dessa própria metodologia, ele faz uma modalidade basquete, por exemplo. Ele está no basquete, mas o menino tem estatura, tem força, tem coordenação motora, mas não consegue, por algum motivo, desenvolver o melhor dele no basquete, mas possivelmente com toda essa criação ele pode de repente migrar para alguma outra modalidade. Então acho que a oportunidade deles estarem hoje dentro dessa metodologia de ensino seria esse olhar maior, que consegue ver as valências individuais de cada um, que através dessa consegue detectar algum talento dentro da própria aula de educação física, a gente consegue detectar que muitas vezes ele faz lá esporte, isso da adolescência e da criança é normal, que o amiguinho dele, o melhor amiguinho dele faz o esporte e ele quer fazer junto, mas aquele esporte que ele está naquele momento não é o que ele se sairia melhor. Então essas oportunidades através e também você consegue, além de dar um suporte melhor para o profissional de educação física trabalhando diretamente com essas crianças, ao mesmo tempo você dá esse suporte que também, caso algum professor venha ter alguma questão de atestado médico, algum professor estar fora desse ambiente por algum motivo, a escola de esporte ela não perde o rumo dela, né? Ela continua com a mesma finalidade, trabalhando todas as valências que o esporte necessita. Com certeza, eu acho que isso é importante, né? Esse alinhamento entre colégio, né, e escola de esportes, tendendo a um contraturno, né, ao algo adicional que é a prática esportiva dentro da escola de esportes, né, esse aprimoramento técnico, ele precisa sim estar bem alinhado para que a construção seja significativa, né, para todos. Diante disso, né, a professora Natasha, que é a nossa professora do voleibol, né, integrou a nossa equipe a partir deste ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse processo inicial que você está tendo dentro do colégio, né, tanto dentro da educação física, né, os pais que estão nos assistindo aqui hoje, a nossa educação física ela é um pouquinho diferente das convencionais, nós tratamos, né, as modalidades, especificamente as coletivas, com um pouquinho mais de atenção, para a gente poder preparar nosso aluno, né, de forma integral, né, atendendo todas as normativas de BNCC, porém a gente tem um olhar, né, para o esporte coletivo com um pouquinho mais de cuidado, né? A Natasha, então, nosso professor do vôlei, eu queria que você desse essa explanada sobre o que você já vivenciou nesse 1 mês de trabalho dentro da educação física, também quanto dentro da escola de esportes. Muito obrigada. No caso, logo que eu cheguei aqui, a gente teve a semana pedagógica, justamente para fazer esse alinhamento prévio do que a direção queria, tanto para a escola, quanto para a escola da FAG, quanto a escola de esportes. São coisas diferentes, mas onde um propósito se sobressai, que é o desenvolvimento do aluno na educação física ou na prática esportiva. Sendo assim, surgiu a metodologia que nós estamos montando, orientados pelo professor Lissandro e o professor Augusto, desculpe. Essa metodologia tem como enfoque o aluno. Então, a gente vai pensar primeiramente qual é a fase de crescimento e desenvolvimento humano que ele está, o que pode ser trabalhado, em que momento. Então, dentro das capacidades físicas, cognitivas, socioemocionais, o que deve ser trabalhado. Isso forma para todas as modalidades uma base, uma orientação. Então, eu como professora de voleibol, eu entendo os fundamentos e como eu quero trabalhar eles, que eu quero que todos aprendam a fazer o toque, a manchete, o ataque, entender sistema defensivo, rodízio, características básicas da minha modalidade. Como eu vou fazer isso? A orientação vem da metodologia que eles trouxeram para a gente, que tem embasamento científico, principalmente da Escola do Canadá, né? Isso. Então, ela traz diversos dados científicos que orientam a estrutura do meu treinamento. Dessa forma, eu consigo fazer uma progressão pedagógica mais efetiva
e que consiga trazer bons resultados, não só em desempenho, mas de desenvolvimento do aluno. Que seja uma atividade mais divertida, mais produtiva e que gere frutos ao longo da vida deles. A formação humana, eu acho que é um dos nossos principais pilares, né, professor Lissandro? Isso. E nós temos dentro dessa metodologia, né, quando foi se pensada, 4 etapas, né, de desenvolvimento, né, que ela se dá ali pelos primeiros passos até, né, os 6 anos, e depois tem as outras etapas. Eu gostaria que você, o professor Lissandro, pudesse explanar um pouquinho sobre esse processo aqui de construção e de que cada faixa etária que a gente vai ser trabalhado na Escola de Esportes. Sim, perfeito. Até antes de entrar nesse assunto, eu gostaria só de terminar o que a professora Natasha comentou e da importância dos professores nesse processo, porque são os professores, como a Natasha está aqui, a professora Natasha, em relação ao voleibol, que são, vou pensar assim, estão na ponta, eles estão de frente com as crianças. Eles, vou pensar assim, a parte principal desse processo de implantação dessa nova metodologia são o entendimento dos professores. Eu e o professor Augusto aqui estamos mais numa função quase de consultoria, como ontem foi comentado nas reuniões com os pais. Então, claro que a gente buscou, fez todo esse trabalho da implantação dessa nova metodologia, que, claro, a gente pegou a escola canadense como base, mas a gente trouxe para a nossa realidade, para a nossa cultura aqui, nós estamos em Cascavel, então a gente adaptou as nossas necessidades ao colégio FAG, então a gente fez algumas alterações e agora a gente vai começar a implantar. Então, primeiro essa questão do alinhamento, por isso, como bem comentado pela professora Natasha, a gente já começou esse trabalho com os professores na própria semana pedagógica, antes de começarem as aulas, as atividades esportivas, para ter todo esse alinhamento, porque depois, né, os professores que estarão lá na ponta transmitindo esses conhecimentos e trabalhando isso. Não que eles já não tinham, mas alinhando essas condições. Sim, e aí nós temos aí as fases de desenvolvimento, que a gente precisa, vamos dizer assim, entender, né, as fases de desenvolvimento do nosso aluno, do nosso filho, para daí saber como trabalhar, o que trabalhar. Então, a gente chama a primeira fase, o professor Augusto pode estar colaborando conjuntamente aqui, que são primeiros passos. Então, a gente determinou que sejam as crianças até 6 anos. Então, a gente vai estar trabalhando algumas capacidades básicas, como coordenação, equilíbrio, domínio corporal, que vamos pensar assim, são estímulos que vão trazer uma melhoria futura. Então, a gente precisa que eles tenham um desenvolvimento da sua coordenação, do seu equilíbrio, tenham essa base, esse alicerce, né? Para depois começar a se trabalhar situações mais técnicas e depois até específicas de cada modalidade. Aí depois a gente tem uma outra fase de desenvolvimento, que é dos 7 aos 9 anos, que é descobrindo movimentos. Então, ali a gente já começa a trabalhar o correr, o saltar, o arremessar, que são movimentos naturais do ser humano, já que ele já possui equilíbrio e coordenação naquela primeira fase. E assim a gente vai trazendo sempre um repertório motor mais aprimorado para o nosso aluno, para o nosso filho. E aí sim, com mais essa formação, daí a partir dos 10 anos, 10 aos 12 anos, vem a fase de aprendendo a treinar. Tá? E aí sim já começa os movimentos mais especializados, como a professora Natasha está aqui, específicos lá do voleibol. Tá? E aí também ele já começa a participar, talvez, de alguns jogos, competições, e aí já começam a entrar vários valores, como o professor Augusto comentou bem, aquela questão de cooperação, porque às vezes nessa fase de desenvolvimento a criança é mais individualista, ela não quer dividir as suas coisas, então a cooperação, o trabalho em equipe, a questão até de fatores mais emocionais, tá? Na competição, o aprender a lidar com a derrota, né? A questão até de relação de ansiedades. Então, os valores são muitos. E aí só para finalizar essa parte, a última fase, seria crescendo com esportes, que aí já seria após os 13 anos, essa fase de desenvolvimento muito relacionada também ali a passagem do estirão do crescimento, né? E ali também já começa a trabalhar outras capacidades, principalmente físicas, que aí já pode se potencializar o aumento do trabalho de força, consequentemente o trabalho de potência, velocidade, agilidade, então que aí ele já teria uma maior base até física para trabalhar essas capacidades. Eu acho que é um material muito rico, né, e que ele vai ser construído juntamente com os nossos profissionais, né, diariamente, semanalmente, né, em vários ciclos, né, micro, meso e macro ciclo. Mas tem, eu acho que um ponto legal desse material, que eu acho que isso aí veio engrandecer, né, esse trabalho, partindo do professor Augusto, professor Lissandro, que é como que o pai
né, ou a família também pode construir e ajudar, né, nesse desenvolvimento, porque a prática dentro da quadra ela acontece de uma maneira, né, e nós, pais, né, as famílias, nós podemos contribuir também com esse material, né, ou com a construção do nosso próprio filho, né, dentro da atividade esportiva, ou da prática esportiva, ou do esporte propriamente dito. Então, professor, eu acho que ontem a gente teve uma reunião muito interessante aos pais, uma informação muito válida. Eu gostaria que você transmitisse isso também aos nossos telespectadores, né, para que isso chegue como uma informação muito rica, né, onde eles também possam ter acesso e, quem sabe, em casa, vendo, né, esse vídeo, também possa passar a praticar, né, com os próprios filhos. Bom, perfeito. Na realidade, a formação integral ela passa por essas etapas, né? Então, tem a etapa da educação física no colégio, como o professor Chimia bem comentou, tem a parte que nós estamos trabalhando dentro da escola de esportes, e uma parte fundamental desse processo é o apoio dos pais no desenvolvimento dessas capacidades físicas. E até pegando um gancho naquilo que o professor Lissandro, a professora Natasha e o professor Chimia falaram, uma base, o alicerce, como a palavra que o professor Lissandro utilizou, da nossa metodologia é chamada de alfabetização motora. O que é essa alfabetização motora? Ela basicamente, ela estimula a trabalhar as habilidades motoras básicas. Então, correr, saltar, chutar, arremessar. E isso forma, basicamente, uma estrutura completa para que a gente possa trabalhar de uma forma mais específica conforme a gente for fazendo a progressão tática. Então, o que eu estou querendo dizer é que, vamos fazer uma comparação com a aprendizagem de português, por exemplo, né? Quando um aluno ele vai aprender a ler, a gente não começa com um romance mais denso, por exemplo, ou com uma poesia para ele. A gente começa com o abecedário. Então, a gente vai começar, por exemplo, com ensinando os sons das vogais, o som das palavras, das sílabas, enfim. No esporte é a mesma coisa. Então, antes de eu ensinar, por exemplo, como que eu faço lá, no tênis se chama toss, no vôlei não sei como que é o arremesso da bola para cima. É o toss também, né? Então, antes de eu ensinar a fazer o toss ou fazer um saque-viagem, a criança precisa, pelo menos, primeiro aprender a arremessar a bola para cima, e segurar, ou arremessar, né, a bola, segurar, arremessar a bola para frente. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente constrói essa base na infância, fica muito mais fácil lá na frente para o professor ensinar as habilidades específicas. E o pai ele tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? Até os 6 anos, o cérebro da criança ele está muito suscetível a novos aprendizados. Então, é nesse momento em que mais ela consegue aprender sobre o corpo dela. E como que a gente faz isso? Através das brincadeiras livres e não estruturadas. O que seriam essas brincadeiras? Às vezes, quando a gente fala assim de uma forma mais técnica, parece complicado, né? Mas, basicamente, é deixar eles brincarem como nós brincávamos na infância. De pega-pega, de esconde-esconde, correr no parquinho, jogar betes, subir em árvore. Subir em árvore. Então, essas atividades fazem com que essa criança ela tenha esse desenvolvimento motor completo. Então, é por isso que o pai ele tem um papel tão fundamental nesse processo. Então, ele precisa deixar o filho brincar. Às vezes, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que deve dar uma... Você fica meio apreensivo, né? Vai brincar, vai se machucar, o que vai acontecer? Mas eu acho que essa parte do brincar livre é muito fundamental nesse processo. E é por isso que nós colocamos aqui, por exemplo, no primeiro passo, deixe o seu filho em movimento. Então, o que a literatura diz é que, pelo menos até essa idade, até os 6 anos, a criança ela precisa ter até 180 minutos de atividade física diária. Se a gente for pensar, 3 horas de atividade é muita coisa, se fosse realmente um treinamento. Mas não é um treinamento, são essas atividades mais espontâneas e não estruturadas. Então aqui a gente traz uma série de informações que o pai ele pode ler e ele pode lembrar até das brincadeiras que ele fazia quando ele era mais novo, mais jovem. E assim a gente vai também passando de uma forma progressiva para as idades mais... para os adolescentes, né? Então, por exemplo, lá nos 13 anos, né, a gente fala que agora o papel do pai não vai ser apenas participar junto, né? Ele precisa também saber de que forma que nós vamos trabalhar. Então aqui
a gente começa a falar que é nesse momento que a gente vai trabalhar a capacidade aeróbica de uma forma mais aprofundada, que a gente vai trabalhar uma parte de força, de potência, de uma forma mais acentuada. Dependendo do estágio de maturação, a gente pode começar a trabalhar até hipertrofia. Então, principalmente esporte de contato, como o caso do handebol, é necessário que a estrutura seja mais forte. Então, é nesse momento, por exemplo, depois do pico de velocidade do crescimento, do estirão do crescimento, que a gente pode entrar com esse tipo de trabalho com pesos, por exemplo, para que o nosso filho, para que o filho dos pais, eles possam justamente ganhar mais força, ganhar mais massa. Querem? E se eu puder dar uma palavra aqui, e o que eu penso também com relação à família, com relação ao acompanhamento, eu acredito que a criança, nesse momento do esporte, é o que mais ela vai conseguir lidar com as suas frustrações. Então, justamente a família, nesse momento, ela tem que estar 100% junto com a criança e incentivando a criança. Para quê? Muitas vezes o pai foi um jogador de futebol que todo mundo conheceu ele pelo futebol. Nossa, quando encontra a criança de 5, 6 anos, vai ser bom de bola igual o seu pai? Ou vai ser pé duro, como eu diria, né? E muitas vezes a criança ela não tem aquela aptidão pelo futebol igual o pai teve. E o pai quer que essa criança jogue futebol. E essa criança não vai conseguir jogar porque ela tem alguma questão cognitiva, tem alguma situação que ela não tenha incutido nela essa modalidade coletiva. Muitas vezes a criança busca uma individual pela própria personalidade dela. Então os pais, eu acredito que eles têm que fazer essa parte. É a todo momento incentivar e sim colocar a criança aonde ela esteja feliz, aonde ela esteja bem e junto com ela essas frustrações que ela vai ter no ganhar e perder, ensiná-las que é assim mesmo, que é para a vida, né? Que o esporte ele direciona, né? Toda essa situação e nesse momento dessas primeiras idades eu acredito que o caminho da metodologia é voltada realmente a essa parceria entre escola de esporte, aluno e família. Sem esse pilar, a gente não consegue estar avançando. E sempre essa aproximação com a família para que a família entenda o processo, né? Que muitas vezes vai ter um garoto, um garota que vai ser mais avançada dentro da idade e o filho ainda não tem, mas lá na frente vai equilibrar por várias outras situações que vão acontecer. Eu me tornei atleta por ser muito insistente. Eu não tinha condições nenhuma de coordenação motora, de força. Em 2 anos eu consegui jogar. Então, assim, o que eu falo que o corpo humano ele é muito fácil de se adaptar. Então, a criança também tem que ter essa oportunidade. Eu acho que estamos, né, num ambiente onde a gente tem muita informação rica, né, e que é pertinente, né, a informação aos pais, né, a construção dos nossos alunos dentro da escola de esportes. Chegando também ao fim hoje no nosso bate-papo, poderíamos ficar a tarde inteira aqui falando e teríamos, né, muitos assuntos a se tratar. Mas para a gente poder finalizar a tarde de hoje, acho que uma tarde muito rica em informação na construção da nova metodologia da Escola de Esportes, professor Lissandro, queria agradecer e deixar o espaço para suas considerações finais. Ok, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por assim, esse envolvimento do Conselho Gestor, do Colégio FAG com o curso de graduação em Educação Física, porque a gente trabalha há muito tempo com isso lá, com a formação dos professores, e agora a gente pode colaborar também com os nossos filhos no colégio. Então, isso é muito gratificante. Também, salientar que ontem, nessa reunião com os pais dos alunos, a gente entregou uma cartilha, um encarte, né, onde a gente traz pode mostrar ela, professor. Várias informações. E nessa cartilha, que é muito rica também, a gente se adequou à linguagem técnica para a linguagem dos pais. A gente construiu também, além do desenvolvimento por fases, também um desenvolvimento em relação à idade cronológica, com 7 faixas etárias. E aí, isso para cada uma das 11 modalidades que a Escola do Esporte oferece hoje. Então, e aí, o quanto que o seu filho vai desenvolver nas capacidades motoras, físicas, cognitivas e socioemocionais. Então, o pai,
com essa cartilha, ele pode perceber que o que o seu filho vai ter de desenvolvimento naquela modalidade, naquela fase que ele está desenvolvendo de acordo com a sua idade cronológica. Então, isso é muito importante. Então, além dessas dicas para os pais do que eles devem, sim, estimular os seus filhos, inicialmente fazendo, né, deixando essas atividades, depois estimulando, como o professor Chiminha falou, não queimar incentivando. etapas, né? O Não precoce, queimar né? etapas, perfeito. Então, Então, assim, precocidade de colocar essa criança, dar lá 50 chutes pro gol com uma certa idade, ela vai chegar quando ela tiver um pouco mais de idade, ela vai ter que certeza alguma lesão, alguma situação. Então, nós temos que toda essa situação é para respeitar mesmo cronologicamente, né? Perfeito. E aí, assim, isso aqui é gratificante porque analisa todas as fases e cria o gosto pela atividade física, o gosto pelo esporte, e assim, possivelmente, essa criança hoje vai ser um adulto no futuro que vai ter hábitos esportivos, hábitos de atividade física, e com isso vai estar afastando um número muito grande de doenças, patologias que podem afetá-lo. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar contribuindo com esse método. Nós que agradecemos, né, professor? Acho que é muito válido para todos que estão ao seu redor, né, ter esse conhecimento, né, partindo de uma pessoa capacitada como você, e isso só vem engrandecer cada vez mais o nosso trabalho dentro da Escola de Esportes. Né? Professor Augusto, também muito obrigado. Pode ficar à vontade as considerações finais, hein? Justamente reforçar o que o Luciano falou, agradecer primeiramente ao Conselho Gestor, que acredita nesse projeto, acredita na formação esportiva dos jovens, né, o esporte como sendo um meio para o desenvolvimento humano. Agradecer a você, Péricles, também, você que está ali todos os dias trabalhando, então você que está viabilizando esse processo, fazendo com que isso seja possível. Então, agradecer e parabenizar você pelo trabalho, agradecer a professora Natasha, que também representa os professores aqui. Então, o papel de vocês é fundamental nesse processo e nós acreditamos no potencial que vocês têm. Agradecer também o Colégio FAG, que é representado pelo professor Chimia, também por fazer parte desse projeto, mostrando que a formação ela é integral. E é isso, agradecer mesmo de uma forma mais geral a todos os pais que acompanharam também o programa. Com certeza, obrigado, professor. Também, como o professor Lissandro, acho que é muito válido ter uma pessoa com o seu gabarito dentro do nosso processo de trabalho e de construção, né? E estendendo o agradecimento ao professor Vitor também, né? Que está à frente da coordenação de educação física do nosso centro universitário. E professora Natasha, também seja muito bem-vinda novamente. Acho que é muito válido a vinda de uma professora, né, para a nossa modalidade, a gente mudar um pouquinho a etapa que nós estávamos tendo dentro da modalidade. E gostaria também que você fizesse suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, primeiro, pela oportunidade de trabalhar com vocês e chegar aqui e encontrar uma estruturação de metodologia, pessoas tão preocupadas em entregar uma boa qualidade de ensino para os alunos, de forma que seja adequada a eles, ao seu desenvolvimento. Isso vai muito de encontro aos meus princípios também. Então, poder trabalhar nesse ambiente é uma grande satisfação, uma realização pessoal e profissional. E assim, eu espero que a gente construa um trabalho bem sólido, produtivo e que perdure por bons anos, com bons resultados, resultados onde o foco é o desenvolvimento dos alunos, das crianças. Obrigado, professora Natasha, professor Daniel, Chimia, amigo pessoal. Muito obrigado por fazer parte, né, aqui hoje. E agradecer também de todos os ensinamentos que a gente vivencia aí, né, todos os dias com você. Gostaria também de suas considerações finais, hein? Eu que agradeço a oportunidade, né, e estar numa mesa dessa discutindo o desenvolvimento humano aí, oportunizando essas adolescentes e crianças do colégio, para nós é um orgulho. Mesmo eu sendo coordenador do ensino médio do colégio, eu sou da área, sou professor de educação física, então é uma oportunidade que a gente tem de discutir e ampliar os conhecimentos aqui e deixar sempre a oportunidade que a gente esteja presente aí para dar nossos, muitas vezes, palpites, mas nem sempre muitas vezes o que precisaria, mas essa discussão ela precisa estar na mesa para que
de repente alguma coisa consegue se aproveitar num momento devido à vivência também que eu já tive nesse meio aí esportivo. Com certeza, acho que tudo é construtivo, né? Acho que essa é bem o pensamento de todos nós aqui. Então, mais uma vez, obrigado, professores, obrigado por estarem aqui. E agradecer vocês que estão nos assistindo hoje, né? A Escola de Esportes está aberta a todos. Você ainda que não está matriculado, procure nossa coordenação de esportes, né? As informações a gente também tem no nosso site do Colégio FAG, Escola de Esportes. Também temos acesso ao nosso WhatsApp, então encaminhe a mensagem para que nós possamos levar a informação a vocês. E também você, né, comunidade cascavelense, você que é cascavelense e quer praticar esportes, venha fazer parte da melhor escola de esporte de Cascavel aqui no Colégio FAG. Muito obrigado a todos.